Andando pelas ruas, olhando para a cidade, ouvindo o som dos carros, das conversas, do comércio, você para e vê uma pequena porta no centro. Uma iluminação diferente, cadeiras dobráveis em frente. O que será que é ali? Hoje, na rua, nos muros, na cidade. A gente te apresenta a Olga, a livraria da cidade. Em movimento com a cidade, a Livraria Olga, localizada na Rua Pio XII, número 313, é um espaço para retomar o prazer da leitura e caminha junto com a efervescência cultural de Londrina, uma cidade conhecida pelos seus festivais de teatro, dança, música e literatura. Oi, eu sou a Carla. E eu sou a Mari. E hoje a gente vai falar sobre música. Ué, mas a Olga não é uma livraria? Sim, calma que eu já te explico. A Livraria Olga foi inaugurada no início do ano de 2022 e, além das diversas opções de livros de diferentes áreas de conhecimento, oferece também um atendimento com café, vinho, chopp, beliscos, quer dizer, comida. Ai, amei! Mas onde entra a música? Desde que abriu as portas no centro de Londrina, a Olga faz eventos abertos ao público, como, por exemplo, as tardes de sábado com jazz, roda de choro, roda de conversa, lançamentos de livros e entre outras coisas. Ah, entendi. Que incrível! Eu nem sabia que Londrina tinha uma livraria de rua, e bem no centro. Pois é, vamos lá conversar com algumas pessoas e conhecer o lugar? Sim, e daí a gente volta para contar tudo sobre esse lugar e o que representa para Londrina. De água, eu não gosto de água. Mas aguaceiro, você acha que vai? Estamos de volta! E aí, Mário, o que achou? Eu amei conhecer a livraria, o evento de lançamento do livro, falar com o pessoal e conhecer melhor a história por trás. Eu fico feliz que tenha gostado, porque agora é a nossa hora de contar essa história para todo mundo. Falamos com a Camila Fontes, uma das sócias da livraria Olga. Meu nome é Camila Fontes, eu sou atriz, sou pesquisadora nas artes da cena e do corpo, tenho 44 anos, trabalho como atriz, eu sou produtora cultural, sou locutora de uma rádio daqui de Londrina, a Mundo Livre FM, em Londrina. Sou iluminadora de espetáculos também, faço criação de cenários a partir da iluminação. E sou livreira, sou uma das sócias da Livraria Olga aqui. Em um bate-papo lá na livraria, a Camila nos contou sobre o caminho que ela, Carol e Fábio, que é o antigo sócio, percorreram até a abertura do espaço físico. A Carol, que é a professora da UEL no curso de Ciências Sociais, que trouxe a ideia. E se a gente abrir uma livraria? No começo, a Camila não queria. Pois é, ela tinha acabado de fechar um teatro e pensar em trabalhar outra vez com cultura não era algo que estava nos planos. Mas a Carol, que sempre foi apaixonada por livros, assim como a Camila e o Fábio, foi persistente. E aos poucos ela convenceu os dois. Eles começaram a procurar um lugar em 2021 e no meio do caminho foram participando de feiras para conhecer melhor o público. Depois de um tempo, encontraram um lugar perfeito. Um endereço ali na Rua Pio XII, no centro histórico de Londrina. Desde o começo, eles queriam que a Olga não fosse só uma livraria, mas um espaço cultural. A Carol foi muito esperta, ela juntou uma produtora cultural e atriz, né, alguém das artes. Juntou o Fábio, que era um colecionador de livros, também professor, pesquisador em geografia, e ela das ciências sociais, juntou essas três figuras para montar isso aqui. Então, essa é a base da nossa formação aqui da Olga, né? E a Camila contou pra gente sobre a importância da oferta de outros atrativos para manter a Olga aberta. Se nós não tivéssemos os eventos de sábado, os shows de jazz ou samba ou choro, mais forte jazz mesmo, nós não estaríamos mais aqui. A gente paga cachê para todos os músicos, não é nada de graça que acontece aqui. A gente não cobra do público couvert, nada disso, mas os nossos produtos são têm um preço um pouquinho mais salgado, que é para pagar isso, né? Que aí entra o vinho, entra o chopp, todos esses produtos que você já disse. O chopp, eu te digo que é o chopp quem segura a livraria hoje, o chopp no sábado.
Nossa, quando a gente estava nessa conversa, eu fiquei muito chocada. Não sabia que era necessário tantos pontos para que uma livraria ficasse aberta. Sim, e para você que está ouvindo a gente possa saber mais, quando um livro é colocado para venda, 60% do valor dele é só de custo, ou seja, é da editora. Isso, e os 40% que seriam de lucro tem que cobrir uma série de gastos. O aluguel do espaço, A conta de luz, funcionários, impostos, taxas. E só aí o que sobra entra como lucro. Os livros tiveram um aumento absurdo no valor por diversos fatores, né? A guerra da Ucrânia afeta porque aumentou o valor do papel. Tá tudo ligado, né? A taxa de os impostos, aí as eleições, né? O último presidente que nós tivemos, que foi um problema severo, né? Para a cultura, bom, nem preciso me alongar sobre isso, assim. Então, nós começamos, foi nesse momento, no momento que a gente decidiu abrir, que os problemas maiores começaram a acontecer. E viver de venda de livro não dá. Venda de livro não mantém espaço. Não é livro que mantém a nossa livraria. Quanto mais a gente vender livro, na verdade, é a nossa principal atividade, mas não é a atividade que mantém a livraria. E já que a gente estava falando sobre os eventos, vamos contar um pouco sobre o sábado que a gente foi lá? Vamos! Gente, fomos no lançamento do livro Fabulações Queer, do professor Regis Moreira. E lá ele falou com a gente sobre o livro e sobre o lançamento. É o lançamento na Livraria Olga, mas a gente já lançou o livro em Londrina. Mas lançou durante o evento do OCA. E aí era um evento da UEL, que a gente estava na organização. Foi para fora da UEL, que foi no Sesc Cadeião, mas hoje está na rua, né? Está numa livraria de porta aberta para a rua. Então tem um outro sabor, né? Não é um evento promovido pela UEL, é um evento a convite da livraria que nos convidou para vir. Então é muito legal colocar o livro na rua nessas condições. E além do Regis, falamos com a Gabi, estudante de artes cênicas que trabalha na livraria. Foi muito legal encontrar a Gabi lá. Lembro que assistimos uma peça que ela estava atuando. E foi uma aula do Regis. Verdade, foi muita coincidência, né? Muita! E na conversa com a Gabi, ela contou sobre como percebeu a diferença entre as leituras digitais e as leituras com livros físicos. A Gabi, xará dela, e que é parte da produção do nosso programa, até comentou na conversa sobre essa dificuldade de concentração que está muito ligada ao TikTok, né? Nem fale. E com isso, a gente vai desaprendendo a se dedicar a uma história. Ter as sensações como pegar um livro, sentir a textura da capa, das folhas. O cheiro dos livros é um diferencial, né? E sabe o que isso me lembrou? Que recentemente saiu uma matéria falando sobre a queda da leitura no Brasil. Sim, pela primeira vez, mais de metade da população brasileira é de não leitores. Ou seja, não leram nenhum livro, seja impresso ou digital, nos 3 meses antes da pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro. E quando falamos de leitura de livros inteiros, esse número fica ainda maior. 73% dos brasileiros não completaram nenhuma leitura. E isso é com todas as faixas de idade, classes sociais e escolaridades. A coordenadora da pesquisa, Zoara Faila, comentou que entre as crianças de 5 a 10 anos, mais de 40% passam tempo de lazer usando videogames. Ai, é tão triste isso, né? A leitura, o acesso à arte, esporte e cultura são tão importantes. Pois é, e as livrarias são lugares que as pessoas podem folhear os livros, conhecer novas histórias. Seria o lugar perfeito para ir com as crianças no final da tarde de sábado, né? Sim, mas muitas livrarias têm fechado pelo Brasil. A Camila comentou sobre isso na nossa conversa. Falou também do impacto da Amazon. É injustíssimo competir com a Amazon, que a Amazon não tem o livro como principal produto, né? Para ela se manter. Ela não precisa do livro para ser Amazon, né? Muito diferente da gente. E aí, lá eles fazem descontos de 60%, 70%. E eles quebram até a editora, né? Com isso. Porque eles vendem mais barato que a própria editora. Então, isso é um problema muito sério, que tem uma lei que agora está em tramitação, que
todos os livros lançados, de lançamento em até 2 anos, nenhum site, nenhuma loja, ninguém, nenhum mercado, nada, pode oferecer diferente do preço de capa. Então, vai virar lei isso, 60% para editor e 40% para quem vende. E a Amazon ela é responsável por grande parte disso. Desses fechamentos. Desses fechamentos, né? Porque é muito cômodo, né? Nossa, quanta coisa a gente comentou hoje, né? Muito! E foi incrível conhecer mais tanto da Olga quanto sobre os eventos e como anda a leitura e a realidade no Brasil. E eu espero que você, ouvinte, tenha gostado também. Se gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se quiser ficar por dentro de mais assuntos culturais, acompanhe a gente aqui, na rua, nos muros, na cidade. Eu sou a Mari. Eu sou a Carla. A captação de som foi feita por Fabiana Grotto, Júlia Veres, Gabriela Cardoso e Mariana Alves. Os entrevistados foram Camila Fontes, Reginaldo Moreira e Gabriela Rafael. O roteiro foi feito por Fabiana Grotto e a edição por Carla Teles. O jingle da Livraria Olga é de propriedade da livraria e foi disponibilizado pela Camila, a quem gostaríamos de agradecer mais uma vez. Obrigada por ficarem até aqui. Até breve.